Eu sou o professor Rui e essa aula é sobre resistência à compressão do concreto. Nessa aula, vocês vão ver alguns parâmetros que são importantes na hora de se executar o ensaio de compressão de concreto. Tá? Por que tem essa aula sobre compressão do concreto? Porque é o material mais importante da engenharia civil, é o material mais consumido, beneficiado no planeta. Né? Ele só não é o primeiro, é o segundo. O primeiro é a água. Né? Então é o material mais importante da humanidade produzido pela engenharia. E na construção civil é o material que a gente mais usa e ele trabalha basicamente a compressão. Então isso é o principal material que você tem que entender o comportamento dele mecânico. Tá? Então vocês vão ver que eu vou começar mostrando uns cuidados e uns parâmetros de norma técnica e vou mostrar a execução do ensaio seguindo os parâmetros de norma técnica. Tá? Então, esse é o momento de você abrir seu caderno e ir anotando cada um dos parâmetros que eu vou mostrando aqui, para que na nossa aula de laboratório vocês consigam seguir esses parâmetros para a ruptura do concreto em sala de aula. Importante, a relação entre altura e diâmetro do corpo de prova nunca pode ser maior do que 2,06 e nem menor do que 1,94. Se for menor do que 1,94, essa mesma norma aqui ela apresenta uma tabela de correção. Esses fatores de correção dessa tabela 2, você vai multiplicar pela resistência à compressão do seu concreto. Por exemplo, se a relação H sobre D der 1,5, você vai multiplicar a sua resistência medida na sua prensa por 0,96. Para esse ensaio eu vou usar esse corpo de prova. É um corpo de prova cilíndrico que tem 50 milímetros de diâmetro, tem 100 milímetros de altura. Importante, você tem que ter uma ordem de grandeza do quanto vai ser a carga que vai solicitar o seu corpo de prova. Nessa nossa máquina, a gente tem esse campo eletromecânico que está com uma célula de carga de 200 kN. E nós temos esse outro campo aqui que tem uma célula de carga de 2.000 kN. Normalmente, o corpo de prova utilizado no controle tecnológico em obra é esse da fotografia. Tá vendo? É um corpo de prova que tem 10 centímetros por 20. 10 centímetros de diâmetro por 20 de altura. Nesse experimento que eu estou mostrando para vocês, eu utilizei um corpo de prova menor. Corpo de prova de 5 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Veja a importância disso. Qual que seria a carga que a prensa vai aplicar, por exemplo, no corpo de prova? Sei lá, vamos imaginar um corpo de prova de resistência de 30 MPa, resistência comum de obra. Quanto que seria a carga necessária para romper esse corpo de prova? Vamos fazer a conta. Vamos lá, 30 MPa que eu falei, né? Vezes a área desse corpo de prova. Então, vezes π. Qual que é o raio? O diâmetro desse corpo de prova maior é 100 milímetros, né? Então o raio é 50 milímetros ao quadrado. Isso aqui dá 235 kN. 235 kN, o campo eletromecânico da prensa não romperia, porque a capacidade máxima é 200 kN. Mas o outro campo romperia, porque a capacidade máxima é 2.000 kN. Vamos ver agora para esse corpo de prova pequeno. Também 30 MPa. 30 MPa vezes π vezes o raio dele, ele tem 50 milímetros, né? Então são 25 de raio. Deu 59 kN. 59 kN está dentro da capacidade de carga do campo eletromecânico. Por isso que eu vou fazer nesse campo. Como eu estou utilizando esse corpo de prova menor, eu sei que a célula de carga de 200 kN vai dar conta. Normalmente em obra a gente utiliza o corpo de prova que é maior do que esse. Ele tem 200 milímetros de altura por 100 de diâmetro. Então aí teria que usar o outro campo. Tá? Vou posicionar o corpo de prova na máquina, na prensa. Veja que o prato da prensa tem esses círculos que auxilia você a deixar bem centralizado. Para você saber só que corpo de prova é esse, é um concreto ecoeficiente, que ele tem 200 kg de cimento por metro cúbico. Então agora eu vou aproximar o prato da prensa até encostar no meu corpo de prova. O prato da prensa é articulado, mesmo para que ele se adeque às irregularidades do corpo de prova.
Veja, aqui é a tela do computador, né? Que controla a prensa. E o ensaio começou. Vocês viram como é que foi a ruptura, agora veja como é que foi o comportamento aqui. A curva deslocamento por tensão. Ó, quando ele dá uma lascada, você vê que a resistência dá uma certa queda, mas ele ainda não entra em ruptura. E ainda continua ganhando carga. Até que acontece a ruptura. Pena que a máquina para de filmar automaticamente. Assim que acontece a ruptura, a gente não vê a explosão. Com os resultados de carga que a prensa te dá, os resultados, né, da ruptura, você vai calcular a tensão. É essa a fórmula da tensão. Fc é igual a carga sobre área. Carga em Newton, área em milímetro quadrado. Se você usar a fórmula da área πd2 sobre 4, aí dá essa fórmula que está na norma. 4F sobre πd2. Observações bastante importantes na hora da execução do ensaio. Quando você for medir a altura e o diâmetro do corpo de prova, tem que ser com paquímetro. Você tem que ter precisão de pelo menos 0,1 milímetros para você fazer aquela correção de altura sobre diâmetro, caso seja necessário. Existe uma tolerância com relação à idade do ensaio. Por exemplo, se você está rompendo com uma idade de 24 horas, no máximo você pode atrasar ou adiantar meia hora a execução do seu ensaio. Por exemplo, se for 7 dias, você pode realizar o seu ensaio com tolerância de 6 horas para mais ou para menos. A nossa idade padrão, que é 28 dias, você pode realizar com a tolerância de 24 horas para mais ou para menos. Essa é a tolerância que você pode executar o ensaio para considerar aquela idade específica e poder comparar resultados, fazer a comparação entre resultados. E o parâmetro, na hora de programar sua máquina ou mesmo controlar o ensaio manualmente, é a velocidade de carregamento. Então, aquele ensaio que eu mostrei, e todos que você for fazer, a velocidade de carregamento tem que ser de 0,45 MPa por segundo. Se a máquina for mais manual, mais simples, você vai ter que controlar isso. É mais fácil controlar isso, porque você consegue ver o valor do acréscimo de tensão. Se a máquina for programável como a nossa eletrônica, é um pouco mais complicado, mas dá para fazer também. Tanto que a gente conseguiu programar, já temos método para isso na nossa prensa lá do nosso laboratório da FEI. E por último, toda norma tem no final a forma de apresentação dos resultados. Tá? Então, sempre que você for fazer um ensaio de resistência à compressão, você tem que gerar um relatório e o relatório tem que ter todas essas informações aqui. Tá? Como número de identificação do corpo de prova, o laboratório tem que ter lá uma ID para cada corpo de prova. Data que ele foi moldado, idade, data do ensaio, as dimensões que você mediu, tipo de capeamento empregado, se foi uma pasta de cimento ou se foi o uso da retífica, como a gente faz no nosso laboratório. A classe de precisão da máquina, que está explicada no início dessa norma. O resultado de resistência à compressão individual de cada corpo de prova. E o resultado de resistência à compressão do exemplar, se você estiver fazendo um controle de qualidade conforme a NBR 12655. E é opcional você colocar o tipo de ruptura. Tá? O tipo mais comum de ruptura e correto seria uma ruptura na diagonal. Ou de forma que ela forma assim, duas ampulhetas, uma em cima e uma embaixo, dois cones assim. Porque a ruptura do corpo de prova de compressão ela acontece por cisalhamento. Se você tiver uma ruptura reta ou uma ruptura só uma lasca, isso pode ser indicativo de falha de moldagem ou falha no capeamento ou retífica do seu corpo de prova. Bom, se você percebeu aqui, né, teve alguns parâmetros da norma que você desconhece, como por exemplo, idade de ruptura do corpo de prova. O concreto ele é feito com cimento. O cimento ele vai hidratando, uma reação química, então ele vai aumentando a sua resistência com o tempo. Normalmente na engenharia civil 28 dias é a idade padrão de comparação, porque dependendo do dia que você faz o ensaio, vai dar resistências diferentes. Quanto mais jovem, menos resistência. Quanto mais velho, mais resistência. Mas isso, a tecnologia do concreto, ele é objeto de estudo de materiais 2. Então a professora vai tratar sobre isso durante o curso inteiro, tá? Aqui o objetivo é como fazer o ensaio e mostrar para vocês depois o comportamento de a compressão desse material, que é uma cerâmica,
né? Primeiro, ver se ele vai dar um comportamento elástico não linear. Segundo, comparar o comportamento de resistência mecânica de uma cerâmica com o comportamento de um polímero natural, que é a madeira, que é outro objeto de aula que você deve ter visto antes dessa aula aqui. Certo, gente? Então não se preocupem se faltar, se você tiver dúvidas sobre o concreto em si, né? Porque a gente não vai tratar da sua microestrutura e particularidades nessa disciplina, porque vocês vão ter uma disciplina dedicada a isso, tá bom? Mas foca aqui na norma técnica, né? E em fazer o ensaio de compressão, que é o objeto dessa aula, fazer o ensaio de compressão direito, para que você consiga analisar os resultados. Certo? Dúvidas tragam para nossa aula de laboratório. Obrigado, gente.